E hoje temos um convidado muito especial, que é um cliente nosso da ELS, que se transformou assim num grande gestor e a gente tem muito orgulho, né, de ver esse desenvolvimento dos nossos clientes. Então, hoje o tema é grandes advogados, pequenos gestores, e a gente convidou o David Mello, da Mello e Furtado Advocacia Previdenciária aqui de Curitiba. E ficamos muito felizes que ele aceitou o convite para falar um pouquinho sobre as dificuldades que ele passou até chegar nesse patamar que ele está hoje, né, de um grande gestor de escritório de advocacia. Então fiquem aqui conosco, fiquem aqui até o final, porque vai ser muito interessante esse bate-papo. Estava aqui falando justamente de você, que é um grande cliente nosso, que a gente tem muito orgulho de ver a sua transformação e ver hoje o grande gestor que você se tornou, né? E Obrigado. todo mundo que está aqui vai poder usufruir dessa sua experiência, né? Que vai agregar muito para todos nós advogados que temos muita dificuldade de trabalhar com gestão, né? Mas também desmistificar, porque não é impossível e a gente temos ferramentas bacanas para fazer o nosso escritório rodar bem e com muita organização, né, David? Sim, com certeza. Quero agradecer o convite, primeiramente a você, o Jorge, toda a equipe da ELS, e Legal. dizer que realmente a gente ainda está na luta há algum tempo já e devemos muito ao nosso esforço, mas também, principalmente, a todos os nossos clientes também e a Claro. consultoria que sempre nos ajudou bastante, né? De Legal. vocês aí foi fundamental para a gente. Que legal. Até bem agradecido. Que bom. Então sejam bem-vindos, vão entrando. Se vocês puderem clicar no coraçãozinho para chamar mais pessoas para participar. Hoje a gente começou um pouco mais cedo, porque o David tem um compromisso. E Sim. a gente se adaptou e dá tudo certo. E quem não conseguiu assistir agora, 6h30, 18h30, né? Essa live vai ficar 24 horas. Então temos 24 horas de oportunidade aí para não perder. Sim, sim. Então, deixa eu falar como é que as nossas lives funcionam, né? Para quem está chegando aí e não sabe. Toda semana lá na ELS, a gente publica um artigo lá no nosso site. E, é claro, todo mundo vai ler e vai querer conversar sobre aquilo, né? E a gente sentiu a necessidade de falar sobre isso, então a gente conversa no Talk de Gestão sobre o artigo que foi escrito e publicado terça-feira no site. E o artigo dessa semana foi escrito pelo Jorge Majeski, o sócio da ELS, né, e nosso mentor de finanças. E o tema é Grandes Advogados, Pequenos Gestores. E ele falou sobre os problemas mais comuns encontrados, né, nos escritórios de advocacia que a gente atende. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você, David. Então, vamos lá. Vamos lá, claro. Olha lá. David, eu queria saber de você, assim, o que é que, assim como todos os advogados, a maioria, né, na verdade, a gente abre os escritórios de forma ainda muito intuitiva, né? Se junta com uma pessoa que você acha bacana e vai crescendo, vai começando a atuar e trabalhar. E eu queria saber quando é que você sentiu a necessidade de buscar uma consultoria especializada em gestão? Sim, Luísa, bom, é mais ou menos isso que você comentou mesmo. A gente se forma, né, consegue a OAB, fala o que eu vou fazer? Vou montar um escritório, né, quem quer advogar. Aí você tenta se reunir com as pessoas que têm mais afinidade, e é isso. Aí você monta o escritório, geralmente, sem saber o que fazer, né? Porque a gente só sabe mais ou menos ali como funcionam os fundamentos básicos da advocacia, mas o dia a dia a gente não tem ainda, por falta de experiência. E apenas estágio e o conteúdo acadêmico você acaba não tendo experiência. Ainda mais em gestão de escritório de advocacia, que é algo que a gente não tem ainda, né? Não tem na Sim. grade curricular. Na minha faculdade até tinha uma optativa nesse sentido, mas Olha. era pouquíssimas horas, a gente não aprendeu quase nada devido ao tempo mesmo ser muito curto, né? E a vivência ser uma forma muito interessante de você descobrir o que você precisa. Então foi exatamente isso. Quando a gente se formou, a gente decidiu montar o escritório, eu e meu sócio, Diogo Furtado, né? Montamos o Mello Furtado Advocacia.
A gente só sabia trabalhar na área previdenciária, que é a área que nós aprendemos a atuar na Defensoria Pública da União, quando trabalhamos por lá, e a gente Legal. resolveu focar nessa área. E aí o escritório começou a atender clientes um pouco, cada vez mais, e daí foi aumentando o número de clientes, a gente tentando prezar por um bom atendimento, ser transparente com o cliente, enfim. Aí a gente foi crescendo um pouco e aí começou a gente não saber para onde ir, o que fazer. A gente nunca tinha ouvido falar em planejamento estratégico, gestão financeira, né, ferramentas de gestão, enfim, a gente não sabia. Daí a gente começou a apanhar muito e a gente viu que era necessário fazer uma gestão, fazer uma consultoria, né? E a gente também nem sabia que existia consultoria nesse sentido. Pois é. E aí a gente descobriu que existia e fomos atrás, porque a gente se viu louco, não sabia como é que funcionava uma série de coisas e começou um certo, não digo descontrole, mas uma certa desorganização mesmo por conta do crescimento, mesmo que pouco no início, mas sem uma orientação, né? Tanto no conteúdo de financeiro, RH, planejamento estratégico, enfim, nesse sentido. Daí a gente começou a apanhar demais e resolvemos que era o momento. Que legal, muito interessante, David. E realmente, a gente vê assim que quando a gente começa a plantar na cabecinha dos sócios a sementinha da gestão, parece que uma luz se abre, assim, né? Sim. Nossa, então isso existe, planejamento estratégico, mas como fazer? Às vezes a gente ouve falar, mas não sabe por onde começar, né? Como fazer. Sim. Muito legal. Então, deixa eu dar boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Dai Campos. Oi também, todo mundo. Oi, Tiago. Oi, Érica. Tiago é mentor de tecnologia da Elza. A Érica é nossa mentora de capital humano também, está aqui com a gente. Rosana Vip, Viviane Cristina da Silva, Ellen. Olha, gente, tem bastante gente, que alegria. Alex Terto, Graci Ramos. Sonhos se tornam realidade, olha. E Valente Tainá e Vander Gajudes. Sejam bem-vindos, gente. Bruna também chegou aí agora. Oi, todo mundo. Então, vamos lá. No artigo, David, o Jorge fala que é uma coisa que é muito real mesmo, sabe? Às vezes, os problemas se repetem. Mesmo que escritórios pequenos, médio, de grande porte, muitas vezes os problemas se repetem. E ele levantou 4 problemas principais. Eu estou aqui com minha pesca, tá? Tá. Os principais erros, né, que se acontece. Primeiro, não planejar. Segundo, fazer sempre do mesmo. Não aplicar ferramentas de gestão, né? O terceiro é o descontrole financeiro. E o quarto, não fomentar a sua marca. Então, vamos começar pelo primeiro. Não planejar. Eu vejo que muitas vezes a gente realmente não estrutura, assim como não tem essa ideia das empresas de tecnologia, outras empresas, eles primeiro, antes de abrirem, eles fazem um plano de negócio, ou então fazem um canvas, já pensa qual será o nosso propósito, quem é o nosso público-alvo, como vamos fazer o nosso relacionamento com o cliente, uma análise de mercado. E nós, advogados, a gente abre e vai. Normalmente escolhe uma área e vai. Como você e o seu sócio, o Diogo, né? Vocês escolheram previdenciário. Mas hoje você vê a importância, né, de planejar. Ainda que você já tenha começado o seu negócio, fazer planejamento estratégico. Eu queria saber se vocês fazem hoje, se ainda tem dificuldade. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Sim, claro. Bom, primeiro eu imagino que se eu pudesse voltar no tempo, né, como eu não posso mais, eu queria dar uma dica para quem está vendo, começar o quanto antes fazer o planejamento estratégico. Até antes mesmo de montar o escritório, em todos os sentidos, desenhar como você quer o escritório, e fazer esse planejamento, e daí vai ficar muito mais fácil para você. Você não vai passar, acredito que é metade dos problemas que a gente passou. Porque se você aprendendo na prática, lá, sofrendo, é uma forma boa de aprender, mas se você pudesse antecipar, é melhor, né? Justamente. Então, justamente isso. É difícil você sentar e falar, vamos fazer um planejamento estratégico aqui. Eu e meu sócio, a gente tem essa dificuldade de ter um dia, horário específico para conversar, mas é interessante, a gente acabou se adaptando. Vamos tomar um café agora? Vamos lá, conversamos sobre planejamento estratégico. Vamos fazer isso? Vamos. Então, daí a gente define
Mas o ideal é ter um dia e horário específico para isso, porque é isso que vai determinar para onde você tem que ir, para onde você quer ir, e para a gente conseguir se sobressair no mercado e conseguir ter uma melhora no dia a dia, né? Porque se você não souber fazer esse planejamento, penso eu que vai ficar muito mais difícil saber onde você quer chegar. Inclusive, no Sim. início, a gente não entendia, né? Quando, na consultoria, a primeira vez que a gente fez, poxa, visão, missão e valores. A gente imaginava, o que é isso? Isso não Vou serve botar para no site, nada. vou fazer de qualquer jeito e Besteira. botar no site. Mas isso é muito importante, porque você sabe exatamente os motivos que você está ali. Por que você está ali? Porque montar um escritório é tranquilo. Você não a gente montou totalmente sem dinheiro, né? Mas a gente montou e não Legal. precisa tanto para montar um escritório. Você tem um computador, uma sala, um advogado ali, mais um estagiário. Se duvidar, você já consegue advogar. Mas o ideal não é isso, porque a advocacia, em tese, é um negócio como outro qualquer, é uma empresa. E o fim dessa empresa é gerar lucro, né? Então, por isso que a gente tem que ter sempre fazer esse planejamento estratégico para não ter, digamos assim, surpresas e não for aonde a onda te levar, né? Por É isso. verdade. O Thiago está falando aqui que o custo para fazer um planejamento não deve ser nunca encarado como um gasto, e sim como um investimento. E daí, David, eu quero te falar um case assim, né? Teve um escritório que eu entrei, eles eram especialistas em direito tributário. Não, mentira. Eles eram especialistas em direito ambiental. Sim. E super fortes no ambiental, eles batiam a tecla do ambiental. E Sim. quando a gente fez o planejamento estratégico, analisando mesmo os números, as oportunidades, ameaças, eles começaram a enxergar que eles estavam dependentes dos órgãos fiscalizatórios. O Sim. IBAMA, o órgão lá do estado deles. E eles perceberam que por conta de governo, na época e tal, os órgãos fiscalizatórios estavam fiscalizando muito pouco. Então, os clientes deles não tinham os autos de infração e eles estavam diminuindo a demanda assim, ó. E daí foi o momento de eles repensarem essa ideia, mantiveram o ambiental, mas começaram a pensar no tributário. Então Sim. pensou assim, nossa, quem é o meu cliente? É do agronegócio, são agricultores. O que é que eles também precisam? Então realmente planejar é muito importante, porque você consegue realmente pivotar, mudar o seu direcionamento no meio do caminho e há tempo, né, de executar as coisas. E não adianta nada, ainda digo mais, deixar as ideias aqui e não colocar no papel. Porque muitas Verdade. ideias a gente tem, né? Enquanto a Sim. gente não coloca para fora, não discute com os sócios, não coloca o dono da ação, quem vai executar, aquilo ali realmente fica difícil de sair do papel, né? Verdade, Luiz. Legal. Então, o segundo erro frequente, David, é não aplicar ferramentas de gestão. Ou seja, fazer sempre do mesmo. Isso também é muito comum, porque a gente encontra nos nossos clientes queridos muitas resistências para mudar, sabe? Sim. A gente dá uma ideia, eles amam a ideia, mas aí rapidamente eles voltam para a zona de conforto e voltam a fazer aquilo que eles já faziam antes. Vocês tiveram essas dificuldades também em alguns pontos? O que é que você, na sua prática, assim? Muita dificuldade para aplicar a ferramenta de gestão em contratação né, dos nossos associados, toda a equipe. Foi muito difícil até a gente acertar um perfil, colocar o time em ordem, por mais que sempre... eu acho que todo mundo tem dificuldade, por exemplo, de delegar, digamos assim, o que tem que fazer. A gente é advogado, queira ou não queira, a gente é muito... a gente abraça muito a causa, o problema Centraliza, né? centraliza demais, isso acaba atrapalhando. E outra situação que foi fundamental para a gente, eu não sei nem se cabe nesse segundo item, né, que é a ferramenta de gestão, acredito que sim, é a divisão de funções entre os sócios. Olha, isso é fundamental. Isso quando a gente fez a primeira vez a consultoria, a gente já fez 2 vezes, né, lá no início, a gente ouvia isso e não conseguia. Então, todo mundo fazia tudo, os 2 sócios, eu e meu sócio, sócios fundadores, né? E isso o que acontece? Isso atrapalhou muito a gestão do escritório. Não por mal, a gente não tinha maldade, os 2 queriam que o escritório caminhasse, ainda querem, né? Ainda queremos, caminhasse em rumo à melhoria sempre. Só que quando você não tem uma divisão clara de funções, é muito difícil você chegar a conclusões. Por exemplo, tem um que tem mais habilidade
na área financeira, o outro tem mais habilidade no sistema, o outro em atendimento ao cliente, o outro com marketing, enfim. Então, descobrindo quais são essas habilidades e distribuindo essas funções bem definidas, tendo manual, organograma, fazendo uma seleção bem feita em relação a estagiários e advogados, enfim, toda a equipe, e isso é fundamental para ter um sucesso, no caso, para sobressair e também para se manter, acredito eu, né? No mercado. E principalmente para não ter tanta dor de cabeça, porque que eu vejo também alguns colegas sofrendo bastante com ele. Tem o escritório, tem um nível de ações boas ali, o número de equipe está interessante, só que ele não vive ali, ele fica exclusivamente, trabalha 10, 12 horas, trabalha no final de semana, não tem um sistema adequado ali de funções, não tem uma controladoria, que é muito importante também, a controladoria. É o coração. Coração do escritório, a equipe de marketing, mesmo que seja pequena, ali tem que ter sempre diferenciado, o financeiro tem que estar tudo no sistema também, né? Por mais que a gente, no começo, é muito difícil você saber, igual o Jorge sabe tudo aí sobre DRE, enfim, todos os planejamentos financeiros, a gente, advogado, não sabe fazer isso, né? A gente não sabe fazer gestão. Então, a gente tem que aprender, eu acho que a gente tem que desenvolver competência, né? Quando a gente não sabe, a gente tem que estudar e procurar com quem sabe, na consultoria, lendo, enfim, nesse sentido, né? Muito legal. David, que orgulho de você, viu? Vocês que estão aí, dá uma olhada lá no site do David, é Melo Furtado, adv.adv.br, não é? Sim, .adv.br. .adv.br. Melo Furtado, Melo com 2 L's, .adv.br. Eles são um escritório especializados em previdenciário. O site, eu tenho que te dar parabéns aqui ao vivo, porque é muito bonito, já diz o que vocês fazem, sabe? Vocês estão muito bem posicionados. Eu realmente tenho muito orgulho de ver clientes assim, né, se desenvolvendo a esse nível. E as suas mídias sociais também, sabe? O que vocês têm feito de posicionamento da marca, vocês estão muito de parabéns. Fora a qualidade técnica e atendimento do cliente, né? Que não preciso nem falar. Obrigado, parabéns. Obrigado. Previdenciário é Melo e Furtado, hein? Isso. A gente até agora está bem ansioso agora com essa reforma da Previdência, né? Na verdade, já está há anos, já desde dezembro de 2015 já veio à tona essa mudança. E aí a gente perdeu muito tempo. Por que eu digo que perdeu? Porque a gente não tinha experiência muito assim em relação a planejamento estratégico, e a gente ficava assim, vamos mudar de área, vamos fazer tal área agora, que não vai dar mais a Previdência, vai acontecer isso. Aí chegou um momento que a gente cansou já de aguardar essa reforma, e a gente falou, quer saber? Não vamos fazer outras áreas, não. Vamos atuar cada vez mais em uma área específica só, que é a área que a gente sabe, a área previdenciária. A gente tem essa experiência nessa área, vamos atuar e cada vez mais. E foi muito bom a gente ter feito isso, porque às vezes a gente imagina que fazendo várias áreas e fazendo de tudo, você vai conseguir ganhar mais dinheiro e ter mais clientes. E muitas vezes não é. E a gente ouvindo isso, inclusive, da consultoria, né? Também a gente verificou que, de fato, você tem que seguir, muitas vezes, uma área mais específica ainda, né? Até com o Valdomiro, um dia, a gente veio aqui até nosso escritório, ele comentou conosco isso, né? Olha, teu cliente é dessa área, então a gente tem que focar nessa área. Então, agora fica muito mais fácil, logicamente, por exemplo, com a mudança da Previdência, provavelmente vai cair, mas a gente vai ter que achar outros nichos, planejamento previdenciário, consultoria, e aí, se for o caso, mudar de área, ou pelo menos, não digo mudar, mas adicionar uma outra área, né? Porque mudar não pode estar nos planos. Fica mais fácil daí. Fica mais fácil. Sim, justamente. Então, não dá conhecer o seu público, né? O que é que você pode oferecer para aqueles seus clientes ainda, que já gostam muito do seu serviço? Sim. Que outros produtos você pode oferecer? Bem legal, ter essa nova visão, né? Porque você não conseguiria enxergar isso se você não tivesse aberto a cabeça para essa importância da gestão e do planejamento, né? Com certeza, Luísa, com certeza. Agora, o terceiro erro mais frequente que o Jorge pontuou no artigo foi o descontrole financeiro. Esse é o polêmico, né? Porque assim, gente, é muito comum o descontrole financeiro. Descontrole porque, assim, os números parece que não dizem nada para os advogados, sabe? Ele vê que tem dinheiro ali no caixa e não sabe se é lucro, se não é, de onde veio. Simplesmente coloca no bolso, gasta. E uma coisa que a gente bate muito na tecla, não pode existir sócio rico e escritório pobre.
É Você verdade. precisa entender que o seu escritório, assim como toda empresa, precisa ser saudável, Sim, e porque muitos sócios, eles sangram, né, a sim, empresa. sim, E tem aquela coisa também do gastar muito no... misturar muito as contas do pessoal com a conta da empresa, da pessoa jurídica, né? sim. E assim, como é uma questão que a gente realmente não aprende na faculdade, o financeiro realmente vai sendo deixado de lado e vai sendo feito de uma forma muito amadora, né? Sim. O que é que eu tenho para pagar? O que é que eu tenho para receber? E vai fazendo ali sem ter uns números, indicadores, né? E daí eu tenho um case, David, muito engraçado que eu quero compartilhar com você, que a Sim. gente atendeu um escritório, não vou falar onde para não comprometer, eles sabem muito bem quem são. Eles vieram do interior de um estado e também estavam com o escritório na capital. E era um escritório familiar. Então tinha um pai, que era aquele advogado bem típico, assim, comercial, fala muito bem, mas muito desorganizado. Então os clientes adoravam ele vendia qualquer coisa, mas na hora de se organizar era uma loucura. E quem fazia o financeiro dele era a esposa, que não era advogada, e ele tinha na equipe duas filhas e um genro ainda. Era um escritório familiar. Familiar. E daí, eles, na hora que a gente foi conversar, né? A esposa dele falou: Luísa, eu preciso dizer o que é que acontece aqui. O dinheiro entra na conta e eu falo: Fulano, que dinheiro é esse aqui? Aí ele fala: Ah, eu já sei o que foi. Foi aquele leite que eu vendi da vaca do sítio que eu pedi pro cara botar nessa conta. Ah, não, não dá. Não. Sério, desse nível, David. É, Então, temos casos e casos muito engraçados também nesse sentido. Então, o descontrole financeiro é algo super grave, é um erro muito comum. E o primeiro passo é você realmente separar a conta da pessoa jurídica da conta da pessoa física, sim, né? sim. É, isso, graças a Deus, a gente já faz desde o início, né? Porque, lógico, no começo a gente tinha uma poupancinha porque a gente não tinha como, não tinha pessoa jurídica ainda. Aí você faz uma poupança, nome conjunto, quem está começando, tranquilo. Aí depois Sim. que fizer pessoa jurídica é bem mais fácil, né? Mas enfim, daí o ideal, lógico, é fundamental, acho, não é nem ideal, ter bem separado as contas ali. Porque a conta do escritório é a conta do escritório, a tua pessoa física é outra coisa. Sim. Então, digamos assim, tem todas as contas do mês que vem do escritório, etc. Se você misturar com as suas contas pessoais, ou então vice-versa de receita, vai chegar um momento que você não vai saber de onde está vindo o que ali, nem do que Justamente. está saindo, né? Então é impossível você pensar em misturar. E o Sim. financeiro é muito importante, na verdade é o coração do escritório, até o coração não, o coração é a controladoria, né? O financeiro, sei lá, eu acho que É um é o, braço é ali os bem braços, importante. dois braços ali do escritório. Porque se você não tiver um financeiro bem alinhado, bem robusto, você saber ali sobre o teu caixa, se você tem condições de arcar com compromissos, etc., e como você vai poder crescer ali, provisionamento que você tem para receber, ou o lucro que você teve no ano anterior, alguma coisa nesse sentido, ou quais ações dá um pouco mais de resultado e outras dá menos resultado, é difícil você tomar uma decisão estratégica. Com os números é muito mais fácil você tomar uma decisão do que fazer, né? Igual a gente Justamente. tinha várias ações, vários tipos de ações. A gente entrava com bastante auxílio-doença antes, né, no começo da advocacia. E a gente viu que, sei lá, 70%, 80%, pelo menos aqui em Curitiba, era improcedente, dependia de perícia, tal, e chegou em algum momento que a gente estava trabalhando muito e ganhando muito pouco. Daí a gente falou, a gente precisa mudar. Quando a gente descobriu esses números, a gente precisa mudar de foco em relação aos benefícios previdenciários. Daí a gente começou a focar em aposentadorias, né? E assim por diante. Olha que legal. Mas é Muito interessante interessante isso. que aqui no escritório é meu sócio, que entende bem de números, ele que é bom com números, ele fica no financeiro, né? Ele entende bem e gosta. Eu já não sou tão bom no financeiro, daí eu fico mais nas outras áreas do escritório, né? Mas Uhum. enfim, é fundamental. Então, por isso que a gente tem que pegar cada sócio para ficar responsável em determinada área. Porque cada um com as suas habilidades, né? E o Muito bem. financeiro é demais, é muito importante. Muito legal isso. E o último que você realmente está brilhando, Amélie Furtado, é aquela coisa de... o erro é não fomentar a sua marca.
Porque o que acontece muito também, que a gente observa na prática, David, é que dois sócios se juntam, mas puramente para compartilhar despesas. É. Isso é, assim, na verdade, um passo atrás na evolução da advocacia. Porque Sim, antigamente os advogados abriam sozinho uma portinha e sim, ele fazia tudo de tudo. A sim, evolução disso são esses escritórios de compartilhamento comum mesmo, sim, onde cada um fazia sua advocacia, mas compartilhavam a estrutura física, compartilhavam secretária. E a evolução para a advocacia contemporânea hoje é justamente essa união de esforços, o compartilhamento de estratégia, o compartilhamento de ideia, para conseguir crescer com bases sólidas de gestão e tudo mais, né? sim, Mas isso ainda acontece muito. Não fomentar a marca e desenvolver as advocacias individuais. sim. De fato. O que acontece muitas vezes que a gente vê alguns escritórios, e a gente também no começo, você, como não tem funções definidas e é um pouco personalíssimo ainda, o cliente busca geralmente o advogado, porque Verdade. queira ou não queira advocacia, o cliente muitas vezes se apega ao advogado, né? E Sim. a gente sofria com isso no começo, porque muitas vezes, às vezes tem que sair para ir numa audiência, às vezes você não está no escritório, às vezes tem que fazer enfim, um planejamento estratégico, ou a petição, ou fazer o trabalho no marketing, ou no financeiro. Você não pode estar ali para atender o cliente sempre, e não dá, e não tem como. E quando você cria fica muito personalíssimo ali, os clientes querem saber só de um advogado ou de outro, ou separado, o escritório não tem um nome, digamos assim, né? Então a gente aprendeu isso no começo, a gente está aprendendo ainda, né? Tem muito a aprender, mas Não, no vocês já começo, aprenderam. Isso vocês estão craques. mais ou menos. Aí a gente aprendeu que o nome do escritório ele tem que se sobressair ao nome dos sócios. Então o nome do escritório e a pessoa jurídica, o escritório em si, ele é muito mais, muito mais importante na visão dos clientes, e tem que ser, do que propriamente dos sócios, né? Eu sei que é difícil, às vezes o cliente chega, não, mas eu quero falar com o doutor fulano, eu quero falar com a doutora tal. Isso é complicado. Então, talvez separar, aqui no escritório a gente separa dias de atendimento. Então, por exemplo, eu atendo toda terça, meu plantão. Meu sócio toda quinta. Daí nós temos a nossa equipe, também a doutora Débora atende na segunda, e assim por diante. Na quarta, a doutora Anne. Então, daí tem o doutor Tiago também, que fica responsável pelo atendimento em si. Então, a gente separa. Então, muitas vezes, no começo o cliente falava assim, mas eu fui atendido por aquele advogado. Não, mas aqui é uma equipe. Então, a secretária, na minha opinião, ela sempre tem que deixar bem claro, tanto no teu site, quem tem o primeiro atendimento com o cliente, o estagiário, a secretária, dizer, olha, aqui é uma equipe e o escritório trabalha por você. A equipe está tudo no nosso sistema, tudo está funcionando como uma máquina aqui, como engrenagens, e aqui ninguém trabalha individual, até porque não tem como se fazer tudo sozinho, né? A gente precisa da equipe para isso. Então, acho que o escritório, sendo a grande, digamos assim, O chefe de vocês é o escritório. Exato, o nosso chefe é o escritório. Nós trabalhamos para o escritório. Eu sou sócio fundador, mas eu sou empregado do escritório, digamos. Ele que determina como as coisas devem funcionar. Todos nós chegamos numa conclusão, o que é melhor para o escritório sempre, nunca é o melhor para o advogado, ou sócio, ou associado, ou para a equipe. Tem que ser sempre para o escritório, né? Excelente, David. Parabéns mesmo por você já estar nesse patamar, principalmente no previdenciário. Que eles querem, assim, eu quero falar com o meu doutor, E você tem que ir desconstruindo e mostrando desde o início, educando, digamos assim, que por trás daquele advogado ali existe toda uma equipe estruturada e pronta para atendê-lo prontamente. Quem Exato. apareceu agora foi o Jorge Majeski, o autor desse artigo que a gente está comentando aqui. Bom, Jorge, tudo bom? Pois é, quem entrou agora foi a doutora Socorro também, de advocacia previdenciária lá de Petrolina, David. Ela é muito bacana também. Oi, Socorro. Então, gente, hoje começamos a live um pouquinho mais cedo. Já estamos caminhando para o final, mas espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Agradecer mais uma vez esse seu relato, David, compartilhar a sua experiência conosco. E, mais uma vez, temos muito orgulho de ver a Meli Furtado do jeito que está hoje, muito bem desenvolvida, estruturada, planejada. E é claro que teve um esforço, teve uma ajudinha da consultoria para abrir a cabeça de vocês na gestão,
Mas, Teve sem dúvida bastante. nenhuma, o esforço é de vocês, sabe? Teve Vocês bastante. fizeram acontecer. E a gente vai precisar mais ainda agora. No ano que vem, mais. Mais, Oba! mais consultoria. Nunca é Então tá demais, bom. viu? É um investimento, excelente investimento. Legal. Que bom. Então, muito obrigada. Um grande abraço. E Eu que, ótima quinta-feira, sexta-feira e fim de semana para você. eu que agradeço. Agradeço pelo convite também. Um abraço para você, o pessoal da Els, o pessoal que assistiu a gente. E quero dizer que eu estou disponível. O pouco que a gente puder contribuir, por qualquer dúvida que alguém tenha, pode entrar no nosso site, mandar para mim. Enfim, a gente Que atua com legal. parceria também em outros estados do Brasil, né? Não são, a gente está começando a fazer isso ainda e está dando tá dando certo. Porque hoje em dia é tudo eletrônico, né? Então, caso alguém tenha algum interesse de fazer uma parceria conosco, a gente está disponível para enviar as informações, etc. e tudo mais. E Muito legal. outras dúvidas também que a gente possa ajudar. Né? Eu acho que parceria é realmente o futuro da advocacia, Sem dúvida, né? sem dúvida. Com Então certeza. tá bom. Tchau, Obrigado. tchau, David. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau.